Vamos começar aqui. Boa noite a todos. Nós estamos aqui com a nossa irmã Elaine Mello. Ela vai falar para a gente um pouco sobre gestão financeira, tanto no dia a dia, na normalidade, como na pandemia. Nós sabemos que a questão do dinheiro é algo muito importante. Jesus foi alguém que falou muito sobre dinheiro na Bíblia. E tudo na nossa vida está interligado. Nós não precisamos demonizar o dinheiro é algo que faz parte, precisamos saber usar para não ser escravizados pelo dinheiro e nós não podemos servir o Deus do dinheiro, o Deus deste século, o Deus Mamon. Então, por isso que a nossa conversa, ela é espiritual, ela é importante, ela é bíblica. Então, nós vamos nesse momento dar boa noite para a Elaine. Tudo bem? Você poderia cumprimentar todo mundo? Boa noite, pastor. Boa noite para todos. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a gestão financeira hoje. E a gestão financeira, assim, é um bate-papo, mas ela requer mais prática no dia a dia, né? Então, hoje a gente só vai fazer um bate-papo, a gente vai comentar algumas coisas que são bastante importantes, né? E, como o pastor comentou, ela é bíblica. A gente tem vários trechos na Bíblia que a gente pode aproveitar sobre isso. Uma das parábolas que eu gosto muito é a parábola dos talentos, né? Apesar a gente usa muito para dons e talentos, mas talento era um dinheiro, né? A pessoa que deu o dinheiro e foi embora, ela deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. E como cada um administrou esse talento, né? A gente vai ter um bate-papo aqui, mas a gestão financeira é muito de prática, de dia a dia, de organização e de persistência. Então, hoje vai ser só um bate-papo. Claro, legal, muito bom. Então, já queria entrar nas perguntas. Uma primeira pergunta que faço aqui para você, Elaine, seria quais seriam as orientações práticas, né, e até mesmo no dia a dia para uma boa administração financeira? Tá. Como eu comentei, né, a administração financeira, muitas pessoas elas não recebem isso no dia a dia, né? Nem de seus pais, nem na escola. Eu particularmente acho um erro muito grande porque deveria ser incluído aí de alguma maneira ou no currículo acadêmico, ou os pais deveriam estar com essa preocupação, né? E ela é muito importante. A gente vê aí que muitas pessoas têm dificuldade na parte financeira, na sua gestão financeira doméstica, e acaba tendo problemas com os casais ou com os filhos, né? E então, para você ter uma boa administração, ou seja, você tem que ter uma boa conversa, conversar com as pessoas que estão ali ao seu redor sobre isso, né? E depois começar a se organizar. Então, é importante você começar a registrar tudo que você recebe, o que você gasta, você fazer um bom orçamento, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois para frente. Ou seja, você está registrando tudo que você tem. E evitar os gastos, ou seja, tem inúmeras recomendações, mas, ou seja, evitar gastos desnecessários, aprender a poupar é uma coisa bastante complexa, porque às vezes a gente pode falar também, mas poupar é sinônimo de egoísmo, né? De não saber compartilhar. Mas não, a gente tem que saber poupar para a época das vacas magras, né? José, quando foi o administrador ali, o que ele fez? Ele poupou durante 7 anos, porque ele sabia que viriam 7 anos de pobreza, de seca. Então, a gente precisa saber poupar também, né? E a gente precisa estabelecer objetivos financeiros, seja a curto prazo ou a longo prazo, né? Ou seja, a gente tem que estabelecer esses objetivos e depois é o que eu comentei, ser persistente dentro desses objetivos. Estabelecer uma meta, o como que vai ser feito e ser persistente nesse objetivo. E por último, como eu já comentei também, ensinar os filhos. Para mim isso é super importante. A gente erra muito nessa parte de ensinar os nossos filhos a mexer com dinheiro. Tá.
Elaine, parece, ou é impressão minha, de que para você ter uma boa administração financeira, você precisa ser uma pessoa organizada. Isso é verdade ou mito? Pastor, eu diria que mais do que organizada, eu diria que uma pessoa persistente. Então, ou seja, você conseguir, ou seja, um mínimo de organização, sim, porque você tem que aprender a ter o hábito de registrar tudo. Sabe aquela história de, eu fui tomar um cafezinho, então eu anoto lá o valor do cafezinho. Eu comprei, sei lá, bala para as crianças, anoto. Então, esse tipo de organização precisa ter. Mas hoje em dia, com todos os recursos que nós temos, celular, né? A gente manda mensagem para a gente mesmo, né? Para a gente poder lembrar. É, a gente pode usar esses recursos, né? Mas eu diria que mais do que organização é persistência, porque o que eu vejo muito no dia a dia com as pessoas que me procuram, desistem no caminho, começam a procrastinar. Eu não sei se é porque não gostam ou se porque acham que é complicado e acabam desistindo da administração, da gestão das suas finanças, né? Então, eu penso que mais, ou seja, tem que ter sim um pouco de organização, né? Um mínimo, mas eu acho que todos nós temos, né? Mas o mais importante é persistência. Muito obrigado, isso é muito importante, essa dica. Bom, então como fazer esse planejamento financeiro? Como se planejar, Elaine? Olha, hoje em dia a gente tem as planilhas. Pode ser por qualquer tipo de planilha, Excel ou Google, as planilhas do Google também servem. Tem muitas pessoas que dizem, mas eu não sei usar planilha. Então, pode ser um caderno, tá? A gente precisa aprender dois conceitos bem básicos e bem importantes, que é o começo, né? Nós precisamos aprender a fazer um orçamento. O que é um orçamento? É a gente imaginar o quanto a gente vai ganhar e como a gente vai utilizar esse recurso. Quando a gente fala para criança, a gente usa uma maneira assim, você imagina vários potes. Então, eu pego um pote e coloco assim o nome lá, sei lá, alimento. Pego outro pote e coloco educação. Outro pote, saúde. Então, dentro desse pote alimento, eu imaginar, eu vou gastar, eu estou planejando, não é o que eu estou gastando. Eu vou gastar 1.000, então 1.000 naquele pote. Dentro de saúde, vou gastar 500, e assim eu vou distribuindo. Então, esse é um orçamento. E esse orçamento tem que ser feito com base daquilo do que eu recebo. Se eu recebo 1.000, eu preciso distribuir essa quantidade dentro dos diferentes potes, né? Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, fazer um bom orçamento. Depois vem a parte de você registrar tudo que você gasta e o que você ganha. Isso dia a dia. Então, por exemplo, hoje eu recebi salário. Então, veio lá, recebi os R$ 1.000. Então, eu vou lá e aponto. Recebi entrada de R$ 1.000. Só que desses R$ 1.000, eu dei meu dízimo, R$ 100. Então, saiu R$ 100. Eu gastei no supermercado com mais R$ 50. Então, foram mais R$ 50. E eu vou relacionando isso dia a dia. Periodicamente, eu preciso ir fazendo uma comparação com o que eu planejei, com o meu orçamento, com o que eu estou realizando, ou seja, o que eu estou relacionando dia a dia. E vou vendo se o que eu estou gastando está de acordo com o meu planejamento. Se começar a ficar fora, eu preciso ajustar, porque senão eu sei que o dinheiro, ou seja, da maneira que eu planejei, não vai chegar até o final do mês. Não tem, ou seja, não tem segredo, ou seja, eu tenho que gastar o que eu ganho. Não tem como gastar mais do que isso, senão eu vou ter que buscar recurso em outro canto, tá? Então, ou seja, a partir do momento que eu fiz o orçamento, que eu estou relacionando os meus gastos, eu recomendo semanalmente, toda semana, fazer uma análise, fazer esse comparativo do que eu planejei com o que eu estou gastando. E ter, assim, uma boa
uma autocrítica. Olha, estou gastando demais nessa área, preciso gastar menos aqui. Eu planejei que eu ia gastar, sei lá, 400 em alimentação, só na primeira semana eu já gastei 200, e eu ainda tenho 3 semanas. Então, aqui não vai dar, da onde que eu vou tirar? Eu vou ter que gastar menos em educação, eu vou ter que gastar menos em saúde, ou seja, procurar ir fazendo esses ajustes, tá? Então, isso para mim é fundamental. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Eu não sei se é porque tem na cabeça que precisa ser feito através de uma planilha no computador, ou se tem dificuldade de estar relacionando isso, né? Então, assim, as pessoas que têm dificuldade de fazer por Excel, eu falo, faça num caderno. Vá lá, escreva num caderno, pegue uma calculadorinha, faça essa conta. Meu pai já faleceu já faz alguns anos, já fazem 23 anos, né? E ele tinha, acho que ele fez o 2º ano primário. Eu tenho aqui, que eu já mostrei para os meus filhos, o planejamento financeiro dele. Ele fazia no papel, ele ia anotando coisa por coisa, somava, via lá se ficou positivo, negativo, sobrou dinheiro, como que eu vou fazer com isso? Ih, faltou aqui, o que que eu vou fazer? Ele já fazia isso. E essa é a base de uma boa gestão financeira. Uhum. Tá? Legal. Uma vez eu ouvi uma palestra de um cristão contador, que ele conta que desde cedo ele dava a mesada para os filhos e falava, não tem, é isso e pronto, você tem que administrar. E falava que o filho mais velho era um gastão e o filho mais novo ainda emprestava para o mais velho e cobrava juros, né? E é interessante como quando você fala desse planejamento, ele tem que vir assim, de jovem mesmo, né? Eu acho que é difícil aprender isso depois de velho, vamos dizer assim, mas é possível, né? Eu acho que é possível, é necessário. E o que você está dizendo, então, é que nós precisamos ter esse planejamento baseado em anotações e tal. Então, não tem outro jeito, então. Tem que anotar tudo. Não tem outro jeito. Com certeza, tem que anotar tudo, não tem outro jeito. Tem 2 coisas aqui que eu queria acrescentar, pastor, que eu não ia entrar nesse assunto, mas que eu vou entrar. Quanto aos filhos, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres nessa parte financeira. Eu não sei porque se as mulheres têm mais dificuldade que o homem, ou se as mulheres acham que é obrigação do marido e deixa tudo na mão do marido. Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitas mulheres. E uma das minhas recomendações para as mulheres, principalmente para aquelas que têm filhos pequenos, eu falava, eu oriento a fazer o seguinte: você dê 10 moedas ou 10 notas de papel, mas, ou seja, se a criança não tiver noção ainda do valor do dinheiro, tá? Então, eu gosto muito daquela formulazinha 80, 10, 10. Então, você ensine seu filho, olha, essa é uma moedinha, a gente vai colocar no cofrinho, a gente vai poupar, vai guardar para a hora que você quiser comprar um brinquedo, uma bala, alguma coisa que você queira fazer. Essa outra moedinha, a gente vai compartilhar. A gente pode compartilhar na igreja, a gente pode compartilhar com um amiguinho que esteja precisando, a gente pode comprar alguma coisa que um amiguinho esteja precisando. E essas outras 8 moedinhas é sua, você pode gastar, mas é o que você vai ter até a sua próxima mesada. Então, você tem que aprender a viver com aquilo. E é muito interessante. A gente escuta histórias muito interessantes sobre isso. Recentemente, uma amiga minha que pediu orientação nesse sentido, ela compartilhou, ela me procurou e ela me compartilhou que um dia que ela estava com muita dificuldade financeira na casa dela, ela não tinha dinheiro nem para comprar comida, diz que a filhinha dela pegou o cofrinho e falou, mamãe, acho que é hora de abrir o cofrinho. A filha tem 5 anos de idade. Ela falou, eu fiquei impressionada. E quando eu abri o cofrinho, eu não acreditava quanta moeda de R$1 que tinha dentro desse cofrinho. Ela falou, olha, foi assim uma benção, a gente pôde comprar ali alimento para casa e na hora que eu recebi meu salário, devolvi o dinheiro para ela e ainda falei assim, olha, como você compartilhou o que você tinha comigo, nós vamos sair, vamos comemorar, vamos no cinema hoje para poder comemorar que você compartilhou o seu cofrinho comigo. Então, são experiências que você vê que a criança vai aprendendo, né? Então, é muito importante isso, a criança aprender desde pequenininho a saber administrar o dinheiro. A gente não está falando aqui
em poupar para ter fortunas, para ser egoísta. Não, mas é aprender a usar o dinheiro de maneira correta e consciente, né? E a outra coisa que eu queria falar também, aí já é mais para os casais, né? A importância de quando for fazer esse acompanhamento, fazer em casal. Eu e o José, nós temos o hábito de fazer isso uma vez ao mês. No final do mês, a gente senta e a gente olha o nosso orçamento e a gente conversa. Aqui a gente gastou muito, aqui a gente foi assim, aqui a gente teria que melhorar, isso aqui não foi bom. Então, é importante. Por quê? Nós temos que pensar que nós somos um só com o nosso, no meu caso, eu com o meu marido, né? Então, por que tem que haver divisão na parte financeira? A gente vê muito caso de marido falar, não, porque com o meu salário eu pago aluguel e pago a escola das crianças. Com o salário dela, ela paga alimentação. Mas é um só, por que tem que haver essa separação? Por que tem que haver essa separação? Por que não fazer a administração conjunta? Eu já vi caso da esposa endividada, em limite de cheque especial, e o marido numa situação tranquila. Eu falei, por que você não compartilha isso com o meu marido? Bom, primeiro, se eu compartilhar com o meu marido, ele vai me matar por eu ter gastado tanto. E segundo, que ele não vai me ajudar a sair desse buraco. Gente, é uma coisa assim que não dá para compreender, né? Ou seja, ou nós somos um, ou nós não somos um. Nós temos que ser um em todas as áreas. Então, essas são as duas recomendações que eu faço, assim, para os filhos e para os casais, que eu acho que é muito importante. Sim, sim. Eu não vejo a hora de começar a dar a mesada pro Abel e já treinar ele, né? Porque é uma coisa que eu não tive e por isso até hoje eu me enrolo um pouco e quanto mais cedo eu entendo que é melhor, né? Bom, vamos lá. Continuando as nossas perguntas aqui, quais recomendações específicas você daria, Elaine, para essa época de pandemia, né? Onde a gente está vendo um quadro bem agravante aí para a economia como um todo. O que você recomenda? Para a pandemia, a primeira recomendação que eu falo é o seguinte: aqueles que estão passando por dificuldades financeiras têm que sentar com a família inteira e conversar com a família inteira. É um momento onde a família toda tem que estar ciente do que está acontecendo e todo mundo tem que participar. Por que eu digo isso? Porque tem que reduzir gastos. Então, onde que vai reduzir gasto? Na luz. Então, a gente tem que conversar para o filho estar ciente que tem que apagar a luz. Na água, a gente tem que conversar para que as pessoas tenham consciência que tem que ter um banho mais reduzido. Então, esse é o fundamental, ou seja, a família inteira tem que estar ciente do que está acontecendo. Isso tem que ser compartilhado e tem que ser um processo familiar nesse caso. O que a gente percebe muito também, não é nenhuma crítica aos homens. Normalmente os homens assumem isso com eles e não compartilham com a família. Não sei se é por questão de hombridade, de honra, sabe? Aquela questão de não prover para o lar. Mas se a família não souber, como que a família vai poder colaborar, apoiar nesse objetivo, nessa missão que é de ajustar os gastos familiares? Eu lembro uma vez também de um rapaz que nos procurou pedindo ajuda, né? E eu fiz exatamente essa pergunta. Eu falei, a sua esposa sabe? Não, imagina, se a minha esposa souber, ela vai ficar muito brava da gente estar nessa situação. Não é questão de estar brava, é a questão de ser parceiro, ou seja, seja família. Vamos, nós estamos com um problema? Vamos resolver esse problema em conjunto. Então, essa é a primeira recomendação que eu dou. A segunda, gente, não tem como, tem que cortar gasto. É difícil. A gente, quando sobe o nosso status, para baixar, é difícil, mas a gente tem que fazer isso. Às vezes é melhor a gente dar um passo atrás, esperar a situação melhorar e depois voltar ao que a gente era antes. Então, assim, eu chego até a dar recomendação para alguns casais, algumas pessoas, falar, tire, se não está dando para pagar a escola, tire seu filho da escola particular, coloque numa escola pública. Pode ser algo transitório, mas, ou seja, é melhor do que você ficar com uma dívida imensa que depois você não vai conseguir assumir.
Então, é importante. E quando a gente faz esse orçamento, a gente consegue visualizar para onde está indo todo o nosso recurso, a gente consegue ver quais são as áreas que tem mais gordurinha ali, que dá para a gente dar uma cortada. Pode ser na conta de luz, na conta de água. Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com a internet, porque é muito fácil a gente entrar e sair comprando, né? A gente compra, põe cartão de crédito e daqui a pouco já está chegando aqui em casa, né? Só que a conta chega depois também, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado e se controlar com isso, porque senão, quando vier a fatura do cartão, estoura. E a gente, então, ou seja, não tem outro segredo, tem que cortar gasto, tá? A outra recomendação que eu faço é sobre reserva. Para quem tem alguma reserva e está passando por alguma dificuldade financeira, tem que pegar e fazer um planejamento dessa reserva. Ou seja, a gente está imaginando que o país, esse ano de 2020, não vai acontecer nada. O Banco Mundial comentou que o Brasil vai ter uma retração do PIB de quase 10% em 2020. Os economistas estão calculando aí em torno de 5, 6, 6,5. Então, esse ano vai ser um ano muito difícil para a economia e isso nos afeta diretamente. Então, ou seja, a gente tem que pegar o valor da reserva que a gente tem, vamos imaginar que a gente tenha, sei lá, 10 mil, 12 mil de reserva, a gente tem que fazer um planejamento de mais longo prazo. Então, vamos imaginar que a gente passe esse ano todo sem renda. Nós estamos em julho, a gente está falando de mais uns 6. Imaginando que o Brasil só começa depois pós-carnaval, então só para março. Então, a gente tem que pegar esse valor dessa reserva que a gente tem e repartir, dividir por esses números de meses e procurar encaixar o nosso orçamento dentro desse valor, imaginando que a gente vai passar esse tempo de 7 meses sem uma renda, entendeu? Agora, óbvio, se a gente conseguir antes, melhor, a gente ainda vai ter a reserva lá que vai se manter lá. E outra coisa importante, essa reserva que a gente chama de curto prazo, que é menos de 12 meses, nunca colocar em nenhum tipo de investimento arriscado. Às vezes a gente pensa, eu vou colocar, sei lá, aqui porque posso tentar ganhar um pouquinho mais. Não, porque vem o que aconteceu na Bolsa em março, abril, a perda é grande. Então, como é um dinheiro que a gente está pensando que vai ser usado para as nossas despesas mensais daqui até março, tem que estar num investimento bem conservador. Se não tem experiência, poupança, que vai render ali uma taxinha de 2%, 3%, e não vai ficar parado na conta corrente, tá? Então, essa é outra recomendação. Bom, uma recomendação que todo mundo conhece, mas que poucos fazem. Fujam do cartão de crédito e cheque especial. Infelizmente, cartão de crédito e cheque especial é muito fácil de usar, tá lá, mas a gente tem que fugir. A taxa do cartão de crédito e cheque especial hoje deve estar em torno de 8, 9% ao mês. Se a gente procurar um crédito pessoal, eu imagino que em torno de uns 3% ao mês. Olha só a diferença. Então, assim, eu gosto do cartão de crédito para aquelas pessoas que têm bom controle, conseguem usar um cartão só, consegue colocar todas as suas contas dentro desse cartão, colocando o vencimento dele no dia do vencimento, do recebimento do salário, de maneira que venceu o cartão, você recebe o seu salário e você paga o seu cartão. É uma maneira também de você se organizar, porque está tudo ali junto. Então, ou seja, caiu a fatura do cartão, já recebeu o salário, pagou 100% da fatura. Mas essa história de usar cartão e depois pagar só o mínimo, pagar pouquinho, a dívida aumenta muito. A gente está falando de 8% a 9% ao mês, ao ano a gente está falando em quase 100%. Então, se hoje eu devo R$1.000, fora os consumos extras que a gente vai somando, no final do ano eu vou estar devendo aí R$2.000 sem eu adicionar, sem eu gastar mais nada. Então, ou seja, a gente tem que fugir do cheque especial, fugir de cartão de crédito. Aquelas pessoas que não têm disciplina para usar, eu recomendo, liga para o banco, pede para cortar cheque especial,
pega o cartão de crédito, corta, joga no lixo, porque é uma tentação na mão, é muito fácil de usar, mas quando vem a conta a gente se complica, Aqui. tá? Eu tenho um pausador aqui. Não, mas vamos ver. Bom, e por último, uma recomendação que eu tenho feito bastante para as pessoas são sobre os auxílios do governo. O governo pagou o auxílio emergencial de R$ 600. A gente tem que ver se a gente tem direito a alguma coisa. As crianças que estão em escola pública tiveram direito à merenda, ou eles mandaram cestas básicas para as famílias, ou eles adquiriram cartões de vale-refeição, e as famílias também tiveram. Outra coisa que está saindo agora e que eu recomendo muito para as pessoas que têm fundo de garantia, o governo está liberando o saque emergencial do fundo de garantia, está no valor de um salário mínimo, é R$ 1.045. Esse valor está sendo liberado de acordo com a data de nascimento de cada um, tá? E você tem que baixar um aplicativo da Caixa. Qualquer pessoa que quiser, tiver dificuldade, pode me procurar que eu estou ajudando nesse sentido. Você abre uma conta poupança, social. Num primeiro momento, esse dinheiro é usado somente para pagamentos e a partir de 60 dias, o que sobrar, você pode usar. Então, assim, eu recomendo que faça uma pesquisa. Tem muita gente que às vezes tem fundo de garantia de empresa que trabalhou muito tempo atrás e fica lá o dinheiro que não consegue usar. Então, é um momento, é uma oportunidade de poder tirar também, tá? Então, essas são as recomendações, assim, básicas agora para a pandemia, que eu acho mais importante. Elaine, você comentou no começo sobre a pandemia que essa situação, então, a gente tem que planejar muito longo prazo, porque talvez só volte a coisa a melhorar em março, né? É um cenário alarmante, é um cenário deprimente, é um cenário muito triste, apocalíptico, mas é melhor você pensar no pior e estar pronto do que você não achar que vai normalizar em 2, 3 meses e se não acontecer, né? Então é um pouco de prudência que você está usando, é isso? Exatamente, é isso mesmo, pastor. Ou seja, a gente tem que planejar um pouco mais a longo prazo, imaginando que nesse período a gente não vai ter uma oportunidade. Porém, foi o que eu comentei, se acontecer da gente conseguir resolver isso antes, a gente conseguiu ainda guardar o que a gente estava planejando usar mais para frente, né? Agora, assim, é alarmante? É. A gente tem que ser conservador nessa hora, né? A gente tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo, né? E eu vou alarmar um pouquinho mais, me desculpem, porque assim, a gente pensa, né, que daqui para o final do ano não deve acontecer muita coisa. A gente tem já aquele conceito que o Brasil só começa após carnaval, então a gente está falando março. As empresas, elas começam a produzir e o trabalho, a renda, é a última que acontece. Porque nesse momento as empresas elas estão muito ociosas, então ela tem muita capacidade de produção. Elas podem começar a produzir, ainda tem seus funcionários, elas conseguem produzir ainda com que elas estão lá. Até elas terem 100% dessa capacidade e ter a necessidade de ter uma mão de obra extra, ainda vai um tempinho um pouco maior com isso, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ser um pouco mais conservador e olhar esse horizonte um pouquinho mais lá para frente, né? E fazer esse planejamento um pouquinho mais para frente. Tá. Uau, a gente tem que estar bastante prudente, né, nesse momento. E, de fato, precisamos nos planejar bem. Bom, como que seria, então, a recomendação para os autônomos, então? E aquelas pessoas que têm uma empresa e tudo mais? Para os autônomos, a minha recomendação principal é saber separar a pessoa física da jurídica. Ou seja, nós temos uma pessoa física, física quando eu falo pessoa mesmo, mas nós temos duas pessoas jurídicas.
Porque eu, além de eu ser uma pessoa física, eu também sou uma pessoa jurídica. A minha empresa é só uma pessoa jurídica, mas são duas pessoas. As duas respondem separadamente para a lei. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter as contas da minha empresa completamente separadas das minhas contas. Muitas vezes as pessoas misturam tudo e elas nem sabem, nem estão cientes se a empresa está sendo lucrativa ou se ela está sendo deficitária. Então, é importante que eu tenha essas duas contas separadas e que eu faça o meu planejamento de maneira separada também. Ou seja, o meu planejamento familiar, da minha família, da minha casa, das escolas dos meus filhos, elas são esse planejamento é completamente separado do planejamento da minha empresa, da conta de luz da minha empresa, da conta de luz, da conta de água da minha empresa, das despesas com estoque da minha empresa, dos meus funcionários, tem que ser completamente diferente. Por quê? Na hora que eu consigo, que eu tenho os dois planejamentos separados e eu olho para os dois de maneira separada, eu consigo fazer uma análise, ver aonde que eu estou gastando mais, aonde eu estou sendo, o meu recurso está sendo mais aproveitado ou não. Se está tudo junto, ou seja, eu não consigo identificar onde que está o problema. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e separar essas contas, a da jurídica e a da física, e ter dois planejamentos completamente separados. E as mesmas recomendações dos benefícios do governo, eu faço a mesma coisa para a pessoa jurídica, tá? Nós temos aí no mercado uma linha de crédito que se chama Pronamp, que o governo acabou de liberar. A taxa de juros, acho que é a mais baixa que tem no mercado, é a taxa Selic, que está em 2,25, com mais, no máximo, 1,5% de juros, que é o que o banco pede. Então, está dando aí, no máximo, 3,75 ao ano. Ou seja, enquanto eu pego um empréstimo, um crédito pessoal, e eu vou pagar na faixa de 3 e pouco por cento ao mês, esse ao ano está me dando 3,75 e eu ainda tenho aí 8 meses de carência para começar a pagar esse empréstimo. Então, é uma linha de crédito muito boa, tá certo que os bancos estão aí arrumando 1000 problemas para poder liberar isso, e a gente tem que estar muito atento com os gerentes, porque eles tentam, eles passam uma cotação falando, olha, isso é a cotação desse produto, e quando a gente vai checar, não é, vem com taxas completamente diferentes. Então, a gente tem que estar muito atento e com os números que o banco apresenta, mas é uma boa alternativa no momento para quem tem empresa, quem é microempreendedor, quem tem empresas de pequeno porte. Acho que média também entra, tá? Então, essa é a minha recomendação para os empresários. Certo. Essa pandemia está trazendo mudanças em cenários na indústria, comércio em geral. Então, seria interessante também olhar as oportunidades que se abrem, né? Porque algumas áreas vão demorar para retomar e, às vezes, nós podemos insistir naquilo que a gente já estava acostumado a fazer, sendo que outras oportunidades podem estar abertas, né, Elaine? É a impressão minha. Com certeza, né? A gente vê muita gente, né? Tem até o grupo aí da Igreja de Empreendedores, bastante gente aí empreendendo através da internet, do Instagram, bastante coisas virtuais, né? É uma oportunidade, sim. Você tem que estar com a mente aberta. É duro, mas eu realmente, ou seja, vocês me desculpem, eu sou financeira e dizem que os financeiros são meio frios, né? Mas eu já cheguei a falar recentemente, umas 2 semanas atrás, uma amiga minha que me procurou e eu falei para ela, eu falei, a gente tem que saber o momento certo também, se a gente não tem que sair do negócio. Às vezes, o negócio já não vai retornar com aquele modelo que está tendo. No caso, essa minha amiga, ela tem um restaurante, são 3 andares de restaurante, só de aluguel, ela paga 15 mil reais de aluguel. E eu falei, mesmo se voltar agora, você acha que você vai ocupar o seu local inteiro? Então, falei, é momento de você repensar o seu negócio, repensar a sua estrutura. Então,
realmente, ou seja, a pandemia está mudando muito os negócios, né? Então, quando eu falo cortar gastos, inclui isso, repensar o negócio também e ver uma maneira, ou seja, tudo bem, você é da área de alimento, tem seu restaurante, como que você pode desenvolver o seu negócio dentro da nossa atual, do momento que nós estamos vivendo? Porque ter um local com 3 andares, uma capacidade, acho que ela tem de 300 pessoas, eu particularmente acho que isso, para isso voltar a acontecer, vai levar aí, porque não é só a questão do medo, não é só a questão da preocupação do contágio, é a preocupação financeira, as pessoas estão com menos renda. Quem é que vai ficar saindo para ir num restaurante desse, gastar em torno de 90, 100 reais por pessoa? Você pode ir até uma vez no mês, mas não vai ser uma coisa frequente. Então, sim, é um momento, sim, da gente repensar, reavaliar, e a gente tem que tirar a emoção da frente. É duro, porque muitas vezes o negócio da gente é a nossa criança. E a gente fala, ai, mas eu criei com tanto amor, tanto carinho, mas a gente tem que tirar a emoção da frente nessas horas. Uhum. A escolinha onde nossos filhos iam, acabamos de receber a notícia hoje que fechou, né? Porque eles não aguentaram e não vão conseguir aguentar até setembro. E mesmo se voltar, não teriam mesmo número de crianças. Então, por vários motivos, com muita tristeza, eles tiveram que fechar, né? Então, essa é uma realidade hoje. E é triste, mas nós precisamos ser bastante prudentes. Então, como você poderia dar um conselho para nós, para essa parte emocional? Porque dinheiro, um negócio próprio, a perda de um emprego, tudo isso mexe muito com a gente, né, emocionalmente, até espiritualmente. Mas que conselho você conseguiria dar para nós, Elaine, para todo mundo, sobre essa questão emocional e as finanças? Como se manter frio, como se manter em paz, sereno, e, numa situação tão difícil assim. É uma situação bastante difícil. Antes de eu responder essa pergunta, eu só quero compartilhar uma coisa. Essa não é a primeira crise financeira e econômica que a gente tem, não vai ser a última. Eu me casei, ou seja, farei 29 anos de casada daqui a alguns dias. Eu me casei logo depois do Plano Collor. Alguém aqui já ouviu falar? É a Heloíra e o Marcelo, provavelmente. Já vimos isso sim também. Vocês viram? Eu e o José, a gente não tinha cama, a gente tinha um colchão. E eu confesso que quando bateu, a gente estava nos preparando para comprar uma casa, um apartamento, a gente já estava procurando. E a casa e o apartamento, a gente tinha uma boa parte do dinheiro, né? E ficou tudo lá com o governo, e a gente terminou lá com, acho que 50 cruzeiros, não lembro, né? E no fim da tarde, que foi no fim da tarde, a gente estava na empresa, a gente sentou assim um na frente do outro, a gente falou, e agora? E agora? E eu lembro claramente que o José falou para mim, tudo pertence a Deus, Elaine. Eu falei, mas e aí, a gente vai casar? Ele falou, vamos continuar com os planos. E assim que der, nós vamos casar. Tanto que o nosso casamento foi marcado assim em 3 meses, porque em vez da gente marcar uma data e casar, a gente foi arrumando tudo, era que a gente viu, e a gente marcou e a gente casou, né? Então, a minha recomendação é isso, a gente não esquecer que quem é o nosso provedor é Deus, né? Esse é o mais importante, né? Eu gosto muito da história daquela viúva, que acho que está em Segundo Reis, eu acho que é a história dela com o profeta Eliseu. Ela estava numa situação bastante difícil, né? E os credores, o marido dela havia morrido, e os credores estavam atrás dela e iam levar os filhos como escravo para poder pagar a dívida dela, né? E ela foi procurar Eliseu. Eliseu deu a recomendação que ela fosse lá, juntasse as vasilhas, perguntou o que ela tinha em casa, ela tinha azeite, né? E ali o azeite foi enchendo as vasilhas, depois ela vendeu para ela se manter. Então, dessa história a gente pode tirar um monte de coisa. Primeiro, quem provê é Deus.
foi Deus que fez o milagre ali de encher as vasilhas dela de azeite. Segunda coisa, é a gente procurar conselho com pessoas que sejam temente a Deus. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nessa área. Sem querer fazer pré-julgamento, mas fujam dos gerentes de banco. Eles também têm metas que bater. Eles também estão lá defendendo o trabalho deles. Então, tomem muito cuidado com os gerentes. Então, procurem conselhos com pessoas honestas. Ela foi procurar um profeta. Segundo, ela teve iniciativa. Eu sei que muitas vezes a gente, quando pega essa situação, nos acomete essa situação e a gente fica bastante deprimida, a gente tem vontade de ficar só ali no sofá, né? Vendo Netflix, sem muita iniciativa. Não, mas é um momento que a gente tem que ter iniciativa. Por mais difícil que seja, a gente tem que ter iniciativa. Ela teve essa iniciativa, né? E ela foi empreendedora. Então, assim, é a minha recomendação, que a gente nunca esqueça que quem é o nosso provedor é Deus. É Ele que nos garante o nosso pão de cada dia. De que maneira a gente não sabe, se vai ser através do salário, do trabalho, se vai ser através da ajuda da igreja, através da ajuda de irmãos, ou de maneira sobrenatural. Mas a responsabilidade é dele. Essa é a minha recomendação, que a gente nunca esqueça quem que é o nosso provedor nessa hora. Muito bom, Elaine. Eu acho que é essa a nossa paz verdadeira, né? Esse é o momento do teste também da nossa fé, muitas vezes. A quem servimos? A Deus ou a Mamon, né? Nós não podemos servir dois senhores. Então, mas isso também não pode ser um peso para nós, porque de fato isso nos abala. O fato disso nos abalar não quer dizer que a minha fé é fraca, não é isso também. Quer dizer realmente que nós precisamos e sempre desse nosso Salvador, de Jesus Cristo. Então isso é sempre buscar a Jesus sempre. Né? Isso vai nos confortando, vai nos trazendo essa paz, mesmo nesse momento tão difícil. Bom, para finalizarmos então, né, nós estamos chegando no final da nossa conversa, agora a gente vai abrir para perguntas. Você poderia dar alguma recomendação adicional no final de tudo isso? Olha, pastor, eu acho que o mais importante é a gente estar bastante tranquilo, né? Porque eu acho que o desespero também é uma coisa que pode trazer problemas maiores, né? Eu acho que a gente tem que estar bastante tranquilo, apesar de eu ter falado de uma maneira um pouco mais alarmante, eu não gostaria que ficasse essa impressão alarmante, mas sim uma impressão conservadora. Algo mais a longo prazo, sendo um pouco mais conservador, né? E a gente tem que ter paciência, né? Porque, como eu comentei, essa não é a primeira crise e não vai ser a última. Eu comentei essa do meu casamento, mas a gente já passou por outras. E eu sei que é bastante difícil. A gente também foi pego com essa crise, eu e o José. E num primeiro momento eu fiquei um pouco abalada, né? Mas o José é um pouco mais tranquilo do que eu nessa área, então ele sempre muito mais tranquilo e ele sempre muito mais confiante, e ele sempre fala: Deus está no controle, não vamos nos abalar e Deus vai estar no controle. E essa é uma verdade, Deus está no controle, eu acho que isso é o mais importante que a gente tem. E daqui, sei lá, um ano e meio, a gente vai olhar para trás e a gente nem vai acreditar que tudo isso passou, né? Então, só um comentário aqui muito rapidamente, né? Quando aconteceu toda essa crise, a nossa bolsa de valores, ela chegou a cair, se não me falha a memória, acho que foram 40 e quase 45% aí em março, né? Então, foi uma queda tremenda, né? Ou seja, imagina só, as pessoas que tinham dinheiro ali levou um prejuízo tremendo. Hoje ela já fechou quase a 100 mil, que significa um prejuízo, uma perda só de 10%, né? Ou seja, é alto, né? Mas ela recupera. Então, ou seja, num primeiro momento, as pessoas entram em pânico, né? E sai todo mundo aí. Mas a gente tem que manter a calma, porque as coisas se encaixam depois, as coisas vão se recuperando, vão voltando à normalidade.
Isso aí, muito bom. Então, nós agradecemos a Elaine. Eu gostaria de, mais uma vez, então, reiterar o que ela falou sobre nossa confiança em estar em Deus, sobre nós sermos mordomos nisso tudo, e que não é o fim do mundo, é mais uma crise, sim, é mais uma crise, mas que também podemos passar tranquilos por tudo isso. Quando passarmos, nós vamos olhar para trás e agradecer todas as bênçãos que Deus realizou, né? Bom, alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Elaine? Alguém gostaria? O microfone está aberto, então, para vocês falarem. Qualquer pessoa pode interagir nesse momento. Eu vou abrir aqui, eu vou parar a gravação, né? Mas vocês podem